A gente pensa no Bitcoin, né, como se ele tivesse ganhado preço sozinho, mas foram várias pessoas que confiaram na moeda e começaram a trocar essa moeda lá atrás que fizeram ela chegar nesse preço atual. Então o Bitcoin não valeria nada se as pessoas não tivessem trocado ele de mão, se todo mundo tivesse ficado guardando, porque não teria como a BlackRock, os grandes investidores institucionais comprarem essas moedas. E eu armazenei uma quantidade muito interessante de Bitcoin, boa parte do meu patrimônio nesse momento atual, né, para não dizer assim, muito, um volume bem absurdo mesmo do meu patrimônio em percentuais está em Bitcoin nesse momento. E eu comecei a receber algumas perguntas interessantes lá na comunidade dos alunos da UVP, né, o pessoal me mandando inbox perguntando se eu ia vender. Bom, a resposta aqui é parcial. Eu fiz venda de bitcoins, né, ao longo desses anos, em vários períodos que o Bitcoin chegou em valores muito grandes. Por quê? Porque como eu tenho uma quantidade boa, né, eu não preciso comprar mais bitcoins, não tem motivo, eu comprei aqui no canal de sacanagem, né, comprei lá atrás para gravar para vocês, mas eu já não precisava comprar bitcoins ali naquele preço que tava, porque eu tinha bitcoins já a preços muito menores. Teve gente aqui que segue o canal desde sempre, comprou bitcoin a 14 mil, comprou bitcoin a 16 mil, achando caro, hein? Eu vi muita gente falando, pô, tá caro, bitcoin tá caro, bitcoin tá caro. E veja só, aonde nós chegou, né? Então, sim, eu fiz vendas de bitcoins, mas não de todos. Eu vendi aí pelo menos 10% do que eu tinha em volume de bitcoin. E se continuar alto desse jeito, nos próximos meses eu devo fazer mais uma venda parcial. Por quê? Porque eu não acredito no bitcoin mais, porque eu acho que a tecnologia mudou, porque alguma coisa está diferente. Não, simplesmente porque o meu grau de exposição aqui não é conveniente. Eu posso comprar, sabe, muitos investimentos que vão me dar retorno em dividendos, etc., de maneira mais segura do que ficar somente com o dinheiro em Bitcoin. É claro que quando você fala isso para as pessoas, falam, Raul, mas não é buy and hold, não existe buy and hold de moeda, gente. Você tem que ter hold, né, de coisas produtivas. O Bitcoin ele não tem funcionários, ele não está produzindo nada especificamente para a sociedade. Ele é uma moeda, acredito que ele vai chegar a patamares muito maiores do que esse, então não estou duvidando desse potencial, principalmente porque a gente tem uma quantidade limitada, o Bitcoin é escasso, o Bitcoin é a tecnologia que recebeu adoção em massa, o Trump ganhou, vai colocar Bitcoin ali na carteira do próprio governo dos Estados Unidos, já falou que quer comprar uma boa quantidade, então é óbvio que tudo isso é verdade. Só que tem algumas coisas, né? O meu risco hoje, olha o tamanho da exposição que eu tenho. Meu risco hoje eu tenho, muitos milhões de reais em Bitcoin ali. Meu risco hoje é muito maior, estando com essa posição montada desse tamanho, do que se eu fizer uma redução. Eu vou continuar tendo uma exposição muito grande, vou continuar tendo muitos milhões de reais em Bitcoin ali, mas vou poder pegar uma parte desse dinheiro e colocar em outros ativos que vão me gerar renda, independente do futuro do Bitcoin ou não. Porque ainda que eu acredite nisso a nível pessoal, ainda que eu saiba que o Bitcoin é uma tecnologia disruptiva, ainda que eu saiba que o Bitcoin ainda tem muita coisa para rolar, né? Porque a gente tá falando de uma coisa que surgiu em 2008 e alcançou esse patamar aí numa velocidade muito rápida, né? Já se tornou mais valioso que a própria prata aí em market cap, que não significa muita coisa, né? Só o preço da última venda multiplicado pela quantidade. A gente chega num patamar onde o seu grau de exposição fica muito alto, que compensa você reduzir esses riscos ali. Até porque eu não sou das pessoas que acreditam que o Bitcoin nunca vai para trás, né? Principalmente porque em retrospecto a gente viu o Bitcoin fazer isso diversas vezes. Então, Bitcoin caindo, depois sobe. Bitcoin caindo, depois sobe. Então, a gente vê que sempre que tem esses grandes eventos, também começa um evento de liquidez. Muita gente que já tinha Bitcoin lá atrás, como eu, começa a vender. Essas pessoas começam a vender ali e aí a gente costuma ter uma realização logo depois desses picos de alta, né? E a gente tá num mercado de muita ganância, todo mundo falando como se o Bitcoin fosse deixar todo mundo rico, criar fortunas novamente. A gente sabe que ele tem multiplicado de preço, mas cada vez ele demora mais tempo para chegar no dobro do que ele valia antes, né? Em termos, lá em relação a 2021, o Bitcoin não subiu tanto assim ainda, né? Tá numa alta gigantesca, mas não tanto quanto nos últimos meses. Então tem que prestar muita atenção nisso, porque eu tive uma oportunidade lá em 2021, aí eu tô tendo outra oportunidade agora. Então essas oportunidades são cíclicas. E o dinheiro que eu tenho em Bitcoin, 10% do dinheiro que eu tenho em Bitcoin já daria para eu viver o resto da vida. Então eu vou pegar ali e fazer uma venda, né? Eu já tenho outro patrimônio, já tenho as empresas, tem outras coisas. Isso é só um patrimônio que se soma e se consolida ali.